Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Algumas carinhas aqui que eu já conheço, eu estou super feliz de revê-los. Eu sou a Gabriele Sartório, eu trabalho aqui na Abas Espírito Santo. Eu coordeno a comunicação, cursos, eventos. Muitos de vocês já devem ter falado comigo em algum momento. E primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu estou tendo uma grata surpresa com o alcance e a procura desse aulão. Eu espero que tenhamos muitos outros. Eu vou falar um pouquinho da ABS para vocês. A ABS é uma associação sem fins lucrativos. A gente tem foco a pauta do saneamento em específico, abordando ela como um todo. Então, vai desde resíduos sólidos, água, esgoto, reuso. A gente tem no nosso YouTube uma gama de bate-papos online, gravações, lives, já disponibilizados. Quem tiver em dúvida, quiser dar uma pesquisada, entender um pouquinho mais como é que funciona, fica à vontade. Eu convido vocês, eu vou colocar aqui o site da Abas para vocês conhecerem um pouquinho nosso trabalho. A gente promove cursos, eventos, cursos em company, aulões como esse, e espero que nós possamos nos rever mais vezes. Quem não é associado da Abas, procura no seu estado qual é a ABS que vocês pode ter acesso. É possível participar da diretoria, é possível participar das câmaras técnicas, câmaras temáticas, é possível ser palestrante, é possível ser professor, vir como professor de cursos. Então, assim, dá para fazer um network incrível. Além disso, a gente faz mobilizações com projetos, ações. Então, é da área, procura a ABS. Dá uma olhadinha nas possibilidades de participar com a gente. Além do desconto em nossos eventos, uma vez você é associado à ABS, você não é associado só da ABS Espírito Santo. Você é associado da ABS como um todo. Então, os eventos nacionais da ABS, vocês têm desconto, publicação em revista científica é possível, desconto na livraria da ABS. É isso, eu convido vocês a permanecer um pouco mais aqui nesse universo ABS. E aqui eu vou falar da ABS Espírito Santo, né? Que a gente é pequenininho, mas a gente gosta de fazer barulho também. Hoje a gente está aqui tendo a honra e a participação da Maria Helena Alves. Ela é da diretoria da ABS, já está com a gente aqui há um bom tempo, tem uma experiência vasta, aproveitem isso. Ela já trabalha muito tempo nessa área, é aposentada da CESAM, e é isso. Eu deixo vocês à vontade, a Maria Helena se apresenta um pouquinho melhor, e boa aula. Eu estou aqui com vocês o tempo todo, tá? Se precisar. Joia. Bom, Gabi, excelente. Deu o recado. Então, são todos bem-vindos, né? Hoje nesse encontro, não vou chamar de um encontro, né? Em que eu vou falar, mas, né, com certeza todos têm alguma coisa a acrescentar, né? E como a Gabi me apresentou, eu sou da diretoria da ABS Espírito Santo, já tenho, assim, uns anos, né? E eu sou engenheira civil, tenho mestrado na área de engenharia e recursos hídricos pela COP, trabalhei muito tempo na área de recursos hídricos e, por último, trabalhei na Companhia Estadual de Saneamento, da CESAM, né, aqui no Espírito Santo, né, e me aposentei por lá, né, fiquei um bom tempo lá trabalhando, e uma experiência muito grande aí na área de meio ambiente, comitê de bacia, plano de bacia, enquadramento, outorga, e por aí vai, né, então, tudo isso daí. Então, vamos lá, gente, eu vou compartilhar, vamos ver aqui. Gabi, se der alguma coisa aqui errada, você me fala mesmo. Perfeito, só não está em tela cheia. Tá. Mas foi. Foi, perfeito. Só não estou vendo vocês, né? Sem problema, pode deixar que eu vou acompanhando aqui com Você ele. vai acompanhando? Tá, porque aí é uma pena eu não conseguir vocês, né? Porque eu não tenho como ver se alguém levanta alguma questão e para mim fica um pouquinho difícil, tá? Então, Gabi me ajuda, né? Sim, sim. Então, tá. Então, hoje nós vamos falar sobre enquadramento dos corpos d'água e saneamento básico, né? Passar aqui adiante. Aí já me apresentei. Aqui só está falando aqui um pouco mais, né? Hoje vou fazer ano que vem 20 anos
no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Inicialmente representando o setor de saneamento pela CESAM, e os últimos anos representando a ABS, né? No Conselho Estadual, diretoria, experiência em saneamento. Bom, antes da gente entrar no assunto, é importante a gente situar, né, o assunto enquadramento, como é que ele está em termos aí de legislação. Então, nós temos hoje aqui a nível nacional, né, porque cada estado ele tem ele é concorrente, então ele pode criar também as suas resoluções, né? Então, a nível nacional, nós temos o CONAMA, a 357, que eu acredito que todos conhecem, né? Que tem os padrões, né, de qualidade de água, né, segundo as classes, especial, 1, 2, 3, tanto para doce, como salobra, como salina. Tem os padrões de lançamento de efluentes, né? Então, ela é muito, muito conhecida, a 357. Nós temos a 91, né, que foi criada especificamente para definir, né, os critérios mínimos, né, de estabelecer o enquadramento dos corpos d'água superficiais e subterrâneos. E temos o CONAMA 430/2011, que é específico, né, sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, ele complementa a 357, né? Então, vamos situar aqui, né, em termos nacionais. Bom, enquadramento, né? Primeiro, acredito aqui, eu não sei se todos, é uma pena que eu não estou conseguindo vê-los, né? Se todos aqui já têm alguma experiência, né, em comitê de bacia, enquadramento, se já tiveram alguma experiência, ou se é um assunto novo, né? Pode ser para alguns algum assunto novo. Então, primeiro, a gente tem que situar que enquadramento é um instrumento de planejamento, né? É diferente de classificação. Então, classificação de corpos d'água, né, de rios, de lagoas e por aí vai, é o retrato atual, é como ele está agora. Então, classificação é diagnóstico. Enquadramento é planejamento para o futuro, é o que se deseja que aquele rio, no futuro, ele atenda, né, em termos de qualidade de água e, consequentemente, né, os usos que nós queremos fazer daquele trecho de rio, né? Uma coisa está ligada na outra. Então, ele é um instrumento de planejamento, ele está associado a metas e objetivos de qualidade, né, como eu coloquei, e ele é feito por trecho e também por período de tempo. Então, aqui, para poder situar melhor, eu até utilizei, ao longo da apresentação, eu peguei o Jucu, né, que foi a primeira bacia, o primeiro comitê de bacia que teve o enquadramento, o plano de bacia aprovado aqui. Então, aqui inicia-se com um pré-enquadramento, porque aí eu estou colocando isso para poder explicar essa questão de tempo e por trechos, né? Então, nós trabalhamos primeiro com pré-enquadramento, onde a gente está vendo esses pontinhos aqui, né? Os pontos onde existe algum tipo de uso. Então, se forma no comitê de bacia um grupo que é convidado a ir lá na reunião, e esse grupo ele vai marcar lá no mapa quais são os usos que ele deseja que sejam atendidos, né, com o enquadramento, né, que o enquadramento ele fortaleça, né, a presença desses usos no rio, no trecho do rio. Então, cada um vai marcar lá. Então, tem o uso agrícola, tem o uso para abastecimento, para lançamento de efluentes, para aquicultura, né, irrigação. Então, você vai marcar lá. Então, inicia com uma grande oficina em que os convidados, né, e os membros do comitê de bacia e os convidados, eles vão lá assinalar onde que está os principais usos que eles desejam, né, que o enquadramento ele assegure lá no futuro, né, que esses usos vão permanecer ali, que não vai haver nenhum tipo de impacto que possa trazer prejuízo. Então, o primeiro ponto a gente chama de pré-enquadramento. Depois, nós temos a questão aí da qualidade atual. Ok, isso aqui são os usuários, né, os usos que se pretende e como é que está hoje. Então, a qualidade atual em que são marcados aqui no mapa, são os pontos de monitoramento
E associado a esses pontos de monitoramento, nós temos a série histórica, né, dos parâmetros de qualidade de água. Temos também mapas de uso e ocupação do solo, mapas que indicam onde é que estão os pontos que já tem outorga, né, as captações, os lançamentos que já tem outorga. Então, tudo isso faz parte, né, de uma qualidade atual, o cenário atual, é como está hoje. Depois é produzido um cenário 1. Esse cenário 1, ele é considerando o que existe hoje, né, e digamos aí o horizonte de enquadramento, que é definido, né, pelo próprio comitê há 10 anos, há 20 anos, no caso do Jucu foi 20 anos. Então, aqui, como está hoje, e considerando o aumento de população, né, os investimentos já estão sendo realizados na bacia, tanto investimentos de despoluição, como investimentos de novos empreendimentos que estão sendo atraídos para aquela bacia. Então, tudo isso se projeta e se constrói o cenário 1. Como que ele vai estar daqui a 20 anos, né, a bacia, considerando a situação atual e o que é que está sendo projetado de crescimento e também de investimentos na bacia. Então, produz o cenário 1. É produzido um cenário 2, que é relativo justamente aqui a essa oficina, em que foi definido aqui os usos, né, que a comunidade que mora, trabalha, né, produz naquela bacia, deseja, né, que daqui a 20 anos esses usos estejam garantidos. Então, em função desses usos, é produzido um cenário 2, né, que é como que se deseja que a bacia esteja daqui a 20 anos, para que esses usos aqui que foram lá atrás indicados pelos próprios membros do Comitê de Bacia, eles estejam respeitados, né? E, por último, aí entra, até aqui, nós vemos aí o trabalho grande participativo, isso é um ponto forte no trabalho de enquadramento, né? Aí entra aqui, por último, agora o trabalho técnico, em que uma equipe técnica faz uma modelagem, nessa modelagem, utilizando, né, dados da bacia e também questão também econômica de investimentos que vão ter que ser realizados, ela produz um mapinha que vai ser discutido, né, pelo Comitê de Bacia, né, do que é mais provável, né, considerando os investimentos que estão sendo realizados e fazendo também uma associação com o que se deseja que o Rio seja no futuro, mas o que pode ser daqui a 20 anos, o que pode ser, claro, mediante investimentos que são realizados, o que se pode esperar daqui a 20 anos. Então, é feito esse cenário que, então, vai para uma assembleia no Comitê de Bacia para a discussão, trecho a trecho, para aprovar o enquadramento. Né? Então, como eu coloquei aqui, o enquadramento ele é feito tanto em termos de horizonte, né, por períodos de tempo, né, considerando que 20 anos, no caso aqui do Jucu, né, que é um caso real, né, aqui do Espírito Santo. A bacia do Jucu, para quem não conhece, por isso que eu trabalhei com ela aqui, ela junto com outra bacia, que é o Rio Santa Maria da Vitória, ela abastece a Grande Vitória, toda a região metropolitana, né, de Vitória. Então, assim, é de uma importância assim, vital, junto com Santa Maria da Vitória, para garantir no abastecimento de população, que está altamente concentrada nessa região da Grande Vitória, como também todos os investimentos, né, como a Arcelor, a Vale, né, entre outras empresas que estão situadas aqui nessa região. Bom, então aqui nós trabalhamos aqui, foi escolhido o período de 20 anos para o enquadramento. Naturalmente, como vocês sabem, a gente não pode trabalhar com um período tão longo, então são estabelecidas metas intermediárias, né? Então, foi estabelecido de 5 em 5 anos, né? Quais são as metas para que no final dos 20 anos se possa alcançar, né, o que foi lá debatido e foi aprovado no Comitê de Bacia, né? Qual que é o enquadramento desejado para aquele trecho do rio daqui a 20 anos. Então, trabalha-se, né, aqui são os rios, né, que foram enquadrados, né, isso foi aprovado lá atrás, por trecho, né, então aqui, como é que funciona o enquadramento? Sai uma planilha com a situação atual, como é que está hoje, voltando,
como é que a situação está hoje e o que é que se deseja daqui a 20 anos, né, que esteja naquele trecho do rio. Em função disso, daqui se define, então, as metas intermediárias. Bom, dando uma geral sobre enquadramento, então, como você já sabe, está lá a definição na Política Nacional de Recursos Hídricos, como está nas políticas estaduais, né, de recursos hídricos, né, todo estado tem, e está também no 357, né, complementada pela CONAMA 430, a definição de enquadramento, que deu agora, para quem não conhece o assunto, deu para entender bem que é realmente um instrumento de planejamento. Então, aqui, estabelecimento de meta ou objetivo de qualidade da água, que é a classe, lá, vamos lá voltar no 357, no CONAMA 357, que tem as classes, a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, aí volta lá naquela oficina, no pré-enquadramento, quando a comunidade, os membros do comitê foram convidados para definir quais são os usos que se pretende para cada trecho do rio e o que eles acham que é mais importante, que seja garantido ao longo do tempo, né? Que é o período escolhido para o enquadramento. Então, o enquadramento ele é o único instrumento, acho que é o instrumento mais forte que une a gestão de recursos hídricos com licenciamento ambiental, né? Porque, em função do enquadramento, você pode aceitar que um determinado fábrica, empreendimento, atividade seja situada naquele local com lançamento, captação e lançamento naquele trecho do rio, ou não, né? Porque ali foi aprovado enquadramento, digamos que seja classe 1. Então, para uma indústria, né, ou uma atividade qualquer, né, ela seja localizada naquele trecho do rio que foi enquadrado, e aí sair lá direitinho, né, um instrumento jurídico que é publicado no Diário Oficial, dizendo que aquele trecho do rio ele é classe 1. Então, quando a atividade que quer se implantar ali, ela vai requerer o licenciamento, ela vai ter que gastar mais, porque ela tem agora a noção de que ela está situada num local onde o lançamento vai se dar no rio classe 1, que é uma qualidade de água melhor. Então, para poder garantir, né, e respeitar aqui obrigatoriamente, né, o enquadramento que foi aprovado, ele vai ter que fazer um processo de tratamento mais apurado, mais caro, para poder lançar de acordo com o padrão da classe 1. Voltando aqui, pulei. Então, como já coloquei aqui, e a gente vai passar aqui rapidamente, o enquadramento ele tem várias etapas. Um é o diagnóstico, né? Cursos d'água, fonte de poluição, onde é que estão os pontos de monitoramento, né? Uso e ocupação do solo, onde que estão os cadastros de usuários, né? Que tem outorga. Então, tudo isso é levantado. O prognóstico são os usos preponderantes, né? Que é aquela oficina que vem logo no início, né? Que todos vão lá e vão localizar no mapa. Aqui tem uma hidrelétrica, aqui tem uma captação que atende toda essa região. Então, vai tudo sendo marcado. Aqui tem um grande projeto de irrigação, tudo isso é marcado e são definidos quais são os usos preponderantes. O próprio comitê de bacia e a população, né, que foi chamada para essa oficina, ela vai ajudar a definir isso. Tem a modelagem matemática e os cenários futuros que eu apresentei. Feita uma consulta pública, depois é feita uma oficina da proposta de enquadramento. Isso é levado, isso é a nível ainda de todos, convidados, então pode convidar quem tiver interesse de ir. Mas para aprovação, ele é em assembleia, aí já é um grupo restrito, né, que são os membros do comitê de bacia, empossados, né, como membros do comitê de bacia, que representam os segmentos, né, tanto de usuários, sociedade civil, como poder público. Há uma homologação, depois que é aprovado no comitê de bacia, tem que ser homologado ainda pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, é apresentado numa reunião, numa assembleia do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o resultado do enquadramento, há uma defesa,
e aí o Conselho Estadual ele vai, então, referendar, ele vai homologar o enquadramento, e a partir daí se coloca em prática, que faz parte também, um programa de efetivação, onde existe o que o comitê definiu, quais são os investimentos, com auxílio dessa modelagem matemática, quais são os investimentos e uma estimativa de recursos que devem ser aplicados para poder alcançar enquadramento daqui, se o período, no caso do Jucu, 20 anos. Né? Então, aqui, por exemplo, são justamente, aqui são os rios que foram enquadrados, né? Aqui são os cenários que eu falei, né? E aqui é a oficina que é realizada, discutida, para poder ir afunilando e definindo, né, o que é que se pretende daqueles trechos do rio. Percebam, aí vocês veem aqui que existem muito mais rios, né, nessa bacia, é uma bacia grande aqui. Existem muito mais rios, né, outros afluentes e tudo. Mas para que seja feito o enquadramento, ele é direcionado para aqueles rios onde existe usuário e onde existe monitoramento, né? Então, não são todos os rios que são enquadrados, né? São aqueles rios de interesse do comitê de bacia, do interesse dos usuários, né? Principalmente o setor de abastecimento, né, de água, o setor de saneamento, né? Então, e onde há monitoramento. Então, aqui é definido dessa forma. Ok. Então, depois que passa são feitas as oficinas, aí é feita uma reunião só com os membros do comitê de bacia, em que sai uma deliberação, né? Essa deliberação, ela aprova o enquadramento como que ficou aprovado no final, e essa deliberação, ela vai para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, é submetida aos membros do Conselho Estadual, e aprovando, sai então agora uma deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aprovando, né, o enquadramento daquela bacia. Aqui só ter uma ideia que essa aprovação ela sai junto com o plano de investimentos, porque para você alcançar, né, aquela meta, né, que se deseja daqui a 20 anos, porque ele rio, digamos que hoje é classe 3, hoje é uma classe 3, é uma classe, como é que eu vou dizer assim, comprometida, né? Ela alcance, digamos que no final foi aprovado que ela daqui a 20 anos vai ser classe 1. Isso vai ter que ter realmente muito investimento para poder chegar daqui a 20 anos e você alcançar a meta de classe 1. Então, o comitê de bacia, ele não pode só aprovar, a gente vai ter um slidezinho, que eu acho que vocês conhecem, o rio que temos e o rio que queremos, né? Mas esse queremos, ele tem que ser mediado com aquilo que é possível ser feito, porque existe um comprometimento, que senão é somente sonho, né? E a gente pode sonhar, mas a gente tem que realizar, né? Para realizar, então é aqui o rio que podemos ter daqui a 20 anos, né? Para poder ter, nós temos que ter um grande investimento. Então, por setor, né, de reservação, de tratamento, de esgoto, é definido para alcançar daqui a 20 anos aquela meta, digamos, classe 1, quanto que eu preciso, quando eu digo eu, né, é o Estado, é a companhia de saneamento, é quem está lá na bacia que vai precisar investir, né, para poder lançar uma qualidade melhor, porque se isso não acontecer, nunca vai chegar na classe 1. Então, qual é o investimento necessário? Então, é aprovado também um plano de investimentos que deve ser monitorado pelo comitê de bacia. Bom, então, como vocês viram, o enquadramento, ele é um processo participativo, extremamente participativo, né? Ele é aberto à participação de qualquer um interessado, né? E naquela bacia, depois no final é que afunila para aprovação do enquadramento, é só os membros do comitê, mas uma grande parte do processo, todos são convidados. Então, ele é um processo participativo, estabelece metas e prazos realistas,
o caráter progressivo, né? Porque para daqui a 20 anos você tem que trabalhar com metas progressivas. Então, ele estabeleceu-se de 5 em 5 anos, deve haver uma melhoria, né, da qualidade da classificação daquele rio para poder chegar lá na meta de enquadramento. Ele é revisado periodicamente, aí no caso do Jucu, de 5 em 5 anos, e deve prever monitoramento contínuo e acompanhamento dos usuários de fontes poluidoras. Não há outra forma de você monitorar, né, se está havendo avanço ou não do que foi discutido e aprovado, né, pelo Comitê de Bacia. Bom, e aí vem aí algumas questões, né, para poder dar tudo certo. Então, vamos lá, quais são as fontes de poluição? Se a gente não consegue definir as fontes de poluição, né, não tem como você projetar no futuro qual é a qualidade que você quer, se você não sabe quem é que está ali, dentro daquela bacia. Quais são as ações necessárias, né, as metas progressivas, o plano de investimentos, quais são os entraves de cumprimento da legislação, e aí a gente vai falar agora, um pouco mais adiante, que é onde a gente entra em saneamento, quais os custos e o tempo necessário, olha, vamos aí lembrar agora que eu mostrei o plano de investimentos, e quais as fontes de recurso, porque temos que ter as fontes de recurso, né? De onde que vai vir esse recurso para poder chegar daqui a 20 anos, digamos, e naquele trecho do rio eu alcançar a classe 1. Então, disso tudo que foi dito, né? O rio que temos, o diagnóstico, aí tem aquela primeira oficina que todo mundo sonha, o rio que queremos ter, aí todo mundo quer classe 1, classe especial, maravilhoso, mas ele é viável, né? Ele é uma meta realista. Então, vem nós, que somos os técnicos, né? Fazemos a modelagem e indicamos, fala assim, olha, daqui a 20 anos, o que podemos ter é isto aqui, né? Dando certo isso aqui. Daqui a 20 anos, naturalmente, podemos planejar mais um pouco para poder chegar lá onde que queremos. Mas é o rio que podemos ter. Né? Quem não conhece, que as classes aqui de água doce, né? Mas aqui eu peguei só, são vários parâmetros, né? Para vocês terem uma ideia aqui, né? Oxigênio OD, DBO, turbidez, como que evolui. Aqui é um dos mais nobres, né? A qualidade melhor, e aqui até o 4, né? Vai deteriorando a qualidade e, naturalmente, os resultados, os limites vão ficando mais flexíveis, né? Para os parâmetros, à medida que a classe vai aumentando, né? A classe 4 é a mais poluída, e aqui a classe 1, nesta tabela, é aquela mais preservada. Tem uma classe antes da 1, que é a classe especial. A classe especial, ela deve ser utilizada para unidades de conservação, principalmente de proteção, né, total, porque ela não permite nenhum uso. A classe especial não permite nenhum uso, né? Textualmente está escrito no CONAMA, deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água, quer dizer assim, nenhuma intervenção. Então, é um dos aspectos, né, e eu vou bater isso mais adiante, que são assinalados, porque a tendência de todo mundo é aproveitar o momento de enquadramento e querer colocar tudo o melhor possível daqui a 20 anos, né? Mas quando se coloca isso, você acaba criando também uma restrição a quem pode se instalar naquela bacia, né? Se você define que é classe especial, isso quer dizer o seguinte, olha, todo mundo que está naquele trecho do rio, que existe hoje ali, e que utiliza a água daquele trecho do rio, ou que lança alguma coisa, vai sair dali. Porque se daqui a 20 anos nós queremos que ela seja a classe especial, quem está lá hoje, utilizando o rio, não poderá mais. Não pode haver nenhum tipo de interferência, né, antrópica nossa, né, naquele trecho do rio. Então, é importante a gente ter essa dimensão quando aprova o enquadramento, que nem sempre tem, e às vezes até o órgão necessita, né, o órgão que conduz, né, o órgão gestor de recursos hídricos, de chamar atenção para quem está decidindo o enquadramento, que está decidindo outras coisas também. O mouse vou passar pelo teclado, né? O mouse está pulando. Então, aqui
é bem simples, né? Que a gente está mostrando aqui as classes de água doce, né? A deterioração, qualidade excelente, classe especial, à medida que a classe vai aumentando também a permissividade de agentes poluidores e os usos vão ficando menos exigentes, naturalmente. Então, já deu a perceber que é um processo progressivo, né? Contínuo. Bom, aí vamos entrar agora no... Como é que se diz aí? A cereja do bolo, né? Saneamento. Então, como que é a relação do enquadramento com o setor de saneamento? Para a gente falar sobre isso, eu tenho que dizer primeiro que a nível nacional, isso já está aprovado, eu não sei se todos são do setor também de saneamento, isso foi aprovado a nível nacional pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que 90% dos domicílios, né, das edificações, ela tem que estar, né, com tratamento, coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 33. Então, nós temos que alcançar essa meta até dezembro de 2033. Nós estamos em 2025. É um período curto para você alcançar a meta de 90% de atendimento, né, cobertura e atendimento com coleta e tratamento de esgoto. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais, a NR8 é a norma reguladora número 8 da ANA, né, que vale para o Brasil inteiro, né, para todas as companhias de saneamento, todas as entidades reguladoras a nível estadual, né? Essa NR8 define, né, quais são as metas de universalização, né, e tem um manual que pode ser baixado na ANA, manual orientativo sobre a norma de referência número 8, foi publicado ano passado, 2024. Quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor, pode conseguir esse manual no site da ANA. Bom, então a gente está falando agora que em 2033 nós temos que alcançar 90% do território nacional, né? Com coleta e tratamento de esgoto. O que significa isso? Significa para uma bacia que teve um enquadramento aprovado, né, para alcançar 90%. Significa um investimento alto. Eu aqui peguei uma bacia a nível nacional, que ela abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, foi aprovado o enquadramento do Guandu. Então, é uma bacia, assim, extremamente importante, né? Em que foi definido, isso foi em 2010, né? Então, isso aqui já tem 15 anos atrás, foram definidos componentes naquele plano de investimento, que é aprovado junto com o enquadramento, quanto que deve ser investido para alcançar as metas, né, de enquadramento aprovadas pelo respectivo comitê de bacia. E aqui vocês podem ter, assim, uma ideia, eu utilizei esse exemplo porque ele é bem visual, né? Vocês podem ter uma ideia da dimensão dos recursos que tem que ser aplicados para poder atender, né, o enquadramento. Então, aqui nós estamos aí falando, né, em um bilhão de reais para implantar, né, coleta e tratamento de esgoto na bacia do Guandu. A diferença, dá para ter uma noção, você olhando os outros programas, né, indústria, resíduos sólidos, enchentes e drenagem e recuperação de áreas degradadas, e tem outros programas, eu peguei aqui a primeira, mas recursos vão caindo, né? Então, para você ter uma ideia do volume de recursos que tem que ser mobilizados para poder atender a meta de enquadramento. E eu estou falando isso em 2010, onde não existia ainda a meta
que a ANA definiu ano passado, né, de 90%, né, do território coberto com rede de coleta, estação de tratamento de esgoto e lançamento adequado no corpo receptor. Né? Então, esse valor aqui, com certeza, se essa lei já estivesse valendo em 2010, seria muito maior. Você tem uma ideia do volume de recursos necessários, né, quando se define o enquadramento, se define também que é preciso ter recursos, porque senão o enquadramento ele não é alcançado, né? Então, aqui tem uma tabelinha interessante do PRODES, ela é de 2015, então, naturalmente, os recursos já estão defasados, mas eu não encontrei outra, não. E eu achei ela bastante didática, né? Em que a gente tem uma ideia em função da população, né? E do que se pretende padrão de eficiência para tratamento de esgoto, de qual é o investimento por ET. Porque mostrei lá no Guandu, né? Que para todos os municípios terem coleta e tratamento é 1 bilhão. 1 bilhão e pouco mais, né? 1 bilhão e pouco mais. O que significa isso? Significa que, em função de do porte da ET, né? Se eu estou trabalhando com localidade de 50 mil habitantes, ou eu estou trabalhando com uma localidade muito maior, por exemplo, 500 mil habitantes, por ET, quanto que eu tenho que investir para ter coleta e tratamento de esgoto? E esse valor que está aqui é um valor médio, e ele considera somente a construção da ET. Não está aí incluídos apropriação, condicionantes, compensação ambiental. Isso não está incluído nesse valor. Esse valor é o investimento civil, a obra lá, civil, mecânica, elétrica, da estação de tratamento de esgoto, da rede, né? Quanto que é. Então, aqui só para ter uma ideia, né, do que é que significa isso, o valor de 2015. Então, já está bem defasado. E foi discutido aí essa questão da universalização, e é interessante a gente ter uma noção, né, do volume de recursos que tem que ser mobilizados, né? Isso daqui foi publicado em 2025 pela Veja, de que para alcançar aquela meta que a NR8, a norma reguladora 8 da ANA, definiu, 90% coleta de tratamento de esgoto até 2033, né? O volume de recursos, né, estimado que deve ser empregado é de 893 bilhões até 2033, para que se consiga alcançar a universalização, né, que é uma meta, como é que eu vou dizer assim, não é o 100%, por enquanto ainda não, mas já se considera que satisfatório, que até 2033, se conseguir 90%, né, já se considera satisfatório. Então, aqui a gente está tendo uma ideia do que é saneamento, o volume de recursos, né, que são mobilizados para poder se colocar coleta e tratamento de esgoto. Né? Então, a gente vai sair, isso aqui é 2020, foi uma tabelinha do SNIS, né? E aqui tem a fonte, né, do que existe hoje. Então, você vê aqui que o Sudeste é onde está melhor, né, em termos aí de coleta, né, e tratamento de esgoto, mas temos áreas aqui extremamente deficitárias. E vamos sair dessa situação aqui, né, para esta aqui, em 2033, onde teremos 90%, né, que nem existe aqui, nenhum deles tem, 90% de coleta e tratamento de esgoto. Aí vem uma pergunta a todos. Eu falei até agora muito de investimento, de recursos, de quanto custa uma ET, né? Um levantamento que foi feito aí de quase 900 bilhões que deve ser empregado até 2033 para alcançar essa meta. E aí vem a pergunta: é só recurso? Garantindo recurso, né?
se a gente conseguir garantir o recurso para fazer todas essas obras, está resolvido? Então aí agora que vamos, né, entrar mais fundo nesse assunto. Não, não está resolvido. Só ter o recurso não garante, né, que eu consiga implantar todas as estações de tratamento de esgoto e, por conseguinte, isso está dentro do plano de investimentos para eu alcançar daqui a 20 anos o enquadramento, a meta de enquadramento. Então, só ter o recurso, né, que está lá no plano de investimentos, que foi aprovado junto com o enquadramento, não me garante daqui a 20 anos que eu tenha alcançado a meta que foi aprovada lá pelo Comitê de Bacia, porque há outros problemas. Bom, para você implantar uma estação de tratamento de esgoto, além do recurso, tem uma sequência de ações que nós temos que desenvolver, né? E que essa sequência de ações não é alguma coisa de semanas, nem de escala de meses, é uma escala de anos, em que você começa com o projeto básico, que é enviado para o órgão que licencia, né? O órgão gestor de meio ambiente, que emite uma licença prévia, uma licença de localização. A partir daí, inicia o investimento de desapropriação, se consegue trabalhar dentro do projeto executivo, se estabelece em função dele um plano de controle ambiental, né, o que é que vai ser implantado lá, o que é que vai ser gasto lá para mitigar a poluição, para tratamento de efluentes, de resíduos, de tratamento de ruído, odor, tudo isso. Né? Tudo isso faz parte de um plano de controle ambiental, que também é investimento. E tem aqui uma palavrinha muito importante, a outorga. Né? Sem a outorga, as demais etapas não existirão. Né? Para você iniciar a obra, conseguir a licença de instalação, iniciar a obra, você tem que ter outorga. E como você sabe, o instrumento da outorga, ele é um instrumento de gestão de recursos hídricos que permite que você ou capte tantos metros cúbicos, né, ou litros por segundo, ou que você lance, né, tantos metros cúbicos ou litros por segundo, e quais é o limite de cada parâmetro que você pode lançar. E aí aqui começa a preocupação. Por quê? Porque nós temos áreas, né, e isso faz parte aqui da realidade, áreas, né, digamos assim, de preservação, como temos áreas também onde praticamente não encontramos curso d'água. E a legislação de recursos hídricos, a nível nacional, ela é de 97, né? 97 que iniciou. Então, ela é muito recente. A ocupação, né, dos municípios, das localidades, ela remonta muito tempo antes, onde não se tinha nenhum instrumento, né, legal, nada, que demandasse que aquela indústria não pudesse ser localizada ali, né? Ou que aquela indústria não pudesse lançar aquele efluente, né, naquelas condições, né, naquele rio. Isso não existia. Então, hoje vem o enquadramento, ele é aprovado, e quando ele é aprovado, já existe uma ocupação daquela região. Ela já está ocupada. Existem pessoas que trabalham ali e pessoas que moram ali, né? E, na maior parte das vezes, você não tem como movimentar aquele povo. Você não tem como retirar aquela comunidade, aquela localidade que está ali historicamente. O avô, o tataravô já vivia ali naquela região há anos. Então, como é que você movimenta aquela população? Complicado. Mas você tem que tratar o esgoto daquela população. E como é que você vai tratar o esgoto, né? Se isso é um dos problemas, se aquela comunidade ela está num local, né, em que
próximo a uma área de mata, onde existem nascentes, onde a própria comunidade foi lá e aprovou que quer classe especial, ou quer classe 1. E muitas vezes os membros do comitê de bacia, porque tem um grupo, né, no comitê, não sei se vocês já tiveram alguma experiência com o comitê de bacia, mas ele é tripartite, né? Ele tem o poder público, que geralmente são pessoas designadas pelos órgãos públicos que têm alguma noção técnica do que está se discutindo. E tem os usuários, que também geralmente são indicados técnicos, né, ligados ao setor usuário daquela bacia, que também sabem um pouco tecnicamente do que está se discutindo. Mas tem um terceiro setor, e o número de assentos é igual. Tem um terceiro setor que é sociedade civil. E na sociedade civil entra tudo que estiver ali na bacia. Associação de apicultores, associação de pescadores, ONGs, né, que protegem algum tipo de bioma, alguma coisa daquela bacia, né? Então, assim, paneleiras, né, que é um grupo aqui, por exemplo, de Espírito Santo, que tem o interesse de preservar uma área. Então, elas estão ali e têm voto. E muitas vezes não é explicado para elas que quando elas votam para aquele enquadramento ser aprovado como classe especial ou classe 1, na verdade elas estão votando um problema para elas administrarem, né? Por quê? Se ali agora passou a ser enquadramento classe 1, daqui a 20 anos, que é classe 1 ou classe especial, né, que são as classes mais nobres, isso quer dizer que se ela tem ali, por exemplo, algum tipo de atividade mesmo, né, familiar, né, de produção de laticínios, ou algum tipo de atividade que ela desenvolve na região e que ela utiliza os recursos naturais daquela região, e, claro, que ela tem efluentes, né, e ela lança, ela não vai poder fazer mais isso. Então, é importante alertar isso. Eu não sei se alguém participou aqui, quem está aqui presente, o Encontro Nacional de Comitês de Bacia, esse ano foi aqui em Vitória do Espírito Santo. E eu fiz essa mesma palestra, né, para dentro do INCOB, né, que é o Encontro Nacional de Comitês de Bacia, e tinha alguns membros, né, de comitê de bacia, né, na assistência, e eu notei que, assim, era alguma coisa que, para eles, caiu a ficha, né? Caiu a ficha naquele momento, porque é importante colocar de forma muito transparente, né? Quando você aprova um enquadramento, isso tem um reflexo neles mesmos, na própria comunidade que mora ali, né? Que trabalha ali, que produz ali, que sobrevive dos recursos daquela região onde eles vivem, onde eles estão. Então, quando você aprova o enquadramento, por mais que seja bacana, ou lá especial, classe 1 daqui a 20 anos, na verdade, se criou uma condição agora que é difícil de resolver, porque vem ou o município, ou o estado, né, no caso, digamos que a Companhia de Saneamento Estadual, ela tem a concessão naquela região, ela vai ter que tratar o esgoto daquela comunidade. E se ali foi enquadramento uma classe muito nobre, classe especial, classe 1, de repente ela não vai poder lançar o esgoto ali. Talvez ela tenha que gastar muito para fazer um emissário para lançar o esgoto a quilômetros, a jusante, de distância, para poder alcançar a outorga, porque senão a outorga não é emitida, não é aprovada, porque a outorga ela tem que respeitar o enquadramento aprovado naquele trecho do rio, né? Então, aqui nós temos, isso aqui tem que funcionar muito direitinho. Nós temos o plano de bacia, nós temos a outorga, que são instrumentos, né? A nível aqui da bacia, e nós temos aqui o licenciamento ambiental. Então, uma coisa está atrelada na outra, e o enquadramento, ele junta os dois, né? Quando você vai requerer o licenciamento ambiental lá naquela região, vai ter que respeitar o enquadramento.
E quando você requer a outorga, ela vai avaliar se o que você vai lançar ali vai atender o enquadramento. Como resolver isso? Então, aqui nós estamos com um caso real. Um caso real aqui no estado do Espírito Santo, né? E é um caso, assim, não sei se hoje alguém da AGER, que é a Agência Estadual de Recursos Hídricos, está aqui no grupo, mas foi apresentado lá no INCOB e tinha alguns técnicos da AGER. Esse caso aqui, ele é a sede de um município. Isso aqui é a sede de um município do interior do estado do Espírito Santo. Essa comunidade aqui, ó, de 6 mil habitantes, ela está aqui. Falei um pouco de áreas, né, que são aprovadas aí no caso de áreas de preservação ambiental e a dificuldade que é tratar o esgoto, e agora um outro caso, que são comunidades imensas, aqui é a sede de um município, a área urbana, né, de um município do interior do estado, que há muitos, muitos anos se localizou nessa região, onde os rios têm um porte pequeno, né? Então, aqui nós estamos vendo aqui que o Q90, né, que é a vazão com 90% de permanência, 25 litros por segundo, e aqui menor ainda, ó, né, até 25, 28 litros por segundo, são pequenos, né? E nós temos que tratar o esgoto. Essa sede, esse aglomerado urbano, ele não tem esgoto coletado e tratado, então precisa, tanto pela questão do enquadramento, como pela questão da meta de universalização exigida, né, a nível nacional, de alcançar 90% em 2033. Então, é preciso tratar o esgoto dessa comunidade. Bom, para tratar o esgoto desses 6 mil habitantes, se trabalhou aqui com uma ET de 13 litros por segundo, foi feito os cálculos, né? Se certa uma ET de 13 litros por segundo, e se trabalhou com uma eficiência de 90%, né? Em que seria empregada 10 milhões, né, de reais para a construção da ET e da rede coletora. Só que, para isso, eu alcançar, né, eu conseguir, né, outorga para essa situação, eu preciso garantir no rio uma vazão de diluição de 165 litros por segundo, né, considerando o enquadramento dos rios. 160 litros por segundo, se eu conseguir alcançar, tiver algum rio aqui, né, que tenha a vazão de diluição disponível nesse valor, eu consigo, que eu digo, o órgão, né, gestor, emite outorga. Não tem. Não existe isso. Essa situação, ela remonta a 2019, nós estamos em 2025 e a estação de tratamento de esgoto ainda não foi construída. Ela ainda não existe, né? Não tem outorga. Não tem outorga. E mesmo se trabalhar com a classe 3, em função, né, da carência de recursos hídricos aqui na região, né, também não se alcança a outorga. Então, isso é uma situação específica desse município? Não é. Ela é mais comum do que a gente pensa. Então, você cria um enquadramento, além do enquadramento, você tem a meta nacional de 90% que você tem que alcançar, mas você tem uma comunidade localizada aqui que produz esgoto. Se você não tratar esse esgoto, nunca vai alcançar o enquadramento, a meta que se estabeleceu aqui, nunca vai ser alcançada, se não me engano, foi a meta de classe 2. Nunca, então, você tem que tratar o esgoto para poder, daqui a 20 anos, né, alcançar a meta que foi aprovada para esses rios aqui de classe 2. Mas não se consegue tratar o esgoto. Não se consegue tratar o esgoto. Então, o enquadramento nunca vai ser alcançado. Porque nós temos aqui uma deficiência, né, dos rios, né, uma baixa
vazão de diluição disponível nos rios para tratar o esgoto. Como resolver isso? Então, essa é a questão que se apresenta, né? E é uma questão séria que continua sem solução. Continua sem solução, né? Não existe ainda uma solução para isso. Então, com isso, se cria, e é importante, né? Vocês, eu não sei quem é aqui que também é membro de comitê de bacia, ou que também é técnico, né, das agências estaduais de recursos hídricos, de voltar aqui à telinha anterior, de pensar sobre isso. É preciso encontrar uma solução. Se não encontrar uma solução, não vai ter alcance, pode ter o recurso disponível lá, 500 mil reais, 1 milhão para construir a ET, no caso aqui 10 milhões, pode ter o recurso, mas não vai tratar o esgoto, porque não vai conseguir outorga. E não tratando o esgoto, não se retira essa carga poluidora, não vai se alcançar as metas de enquadramento e não vai se atender também a meta exigida pela ANA de 90% de tratamento até 2033. Nada disso vai ser cumprido. Então, desafio. Temos aí grandes desafios. Despoluir, retirar a carga orgânica, né, para poder atender a meta de enquadramento, que é também um instrumento legal, é obrigatório, e universalizar, que é 90% até 2033. Nós estamos aqui com duas obrigações legais que todas as companhias de saneamento têm que atender. Contudo, como viabilizar a coleta e tratamento de esgoto em áreas ocupadas sem disponibilidade hídrica, como esse caso que eu apresentei, né, e que continua de 2019 até 2025, continua sem a viabilidade, né, de construção da estação de tratamento de esgoto. E como universalizar a coleta e tratamento de esgoto, considerando unidade de conservação de proteção integral, que já existia uma comunidade ali morando, trabalhando, produzindo, né, com atividades artesanais, laticínios, produção de aguardente, por aí vai. Como lidar com isso? Então, quando se aprova o enquadramento, essas questões elas têm que ser melhor discutidas. Porque se não for, é esse panorama aqui que nós estamos vendo, sem solução. Sem solução quer dizer sem tratamento de esgoto, sem meta, não vai alcançar a meta de universalização, não vai alcançar a meta de enquadramento também. Bom, e aí, por último, na apresentação, é essa questão que foi colocada, é uma questão aí colocada agora em debate, isso que eu apresentei. Não tem ainda uma solução legal, mas eu estou apresentando essa legislação da ANA, que não resolve o problema que eu coloquei, mas para demonstrar que quando existe a vontade de resolver, né, há possibilidade de mudar a legislação. O grupo técnico é criado para discutir, né, mas há possibilidade. A legislação de recursos hídricos ela não é engessada. Há possibilidade. Então, eu vou falar agora, né, e é interessante, eu não sei se vocês conhecem, que foi aprovado no finalzinho do ano passado a resolução ANA de 221, novembro de 2024. Bom, ela aplica-se somente a RINs de domínio da União, né? Naturalmente, os estados eles podem discutir e utilizar, né, criar a sua própria legislação, espelhando o que a ANA fez a nível nacional, né? Espelhar o que já foi aprovado pela ANA. Ela se aplica em regiões onde não há ausência de enquadramento, ou você já sabe que pelo CONAMA, né? Onde o enquadramento não foi aprovado, é considerado classe 2, para água doce, que ele chama nessa resolução de classe tácita. Essa classe tácita é a classe 2, no caso de água doce, que pela CONAMA passa a valer
na ausência de enquadramento. Ela se aplica a rios perenes, não inclui rios intermitentes. Ela é aplicada aos processos de outorga das ETs. Fundamentalmente, ela foi criada essa resolução pensando justamente na necessidade de implantar as estações de tratamento de esgoto. E ela só tem algumas exceções, né? Cursos d'água com características de classe especial, que é a mais nobre, né? E reservatórios, né, naturais ou artificiais, né? Tipo de reservatório natural, uma lagoa, né, ou artificial, uma represa, com objetivo específico de captação para abastecimento público. E quando o lançamento do efluente, né, que essa resolução ela facilita, né, a obtenção da outorga, entrar em conflito com algum uso preponderante naquele trecho, né? E vale, um dia que for aprovado o enquadramento, ela vale, né, até 6 anos para que os usos que estão ali naquela região possam se planejar e se adaptar, né, à criação do enquadramento. Para isso, o usuário, né, essa resolução foi criada justamente para o setor de saneamento, né, que precisa tratar o esgoto e precisa lançar esse esgoto tratado, né, em algum rio, em algum lugar. Então, o usuário, né, que tem interesse, no caso aqui a estação de esgoto, ele tem que encaminhar para a ANA, porque a ANA, nesse caso aqui, ela vai julgar somente para aqueles rios em que ela tem gestão, que são os rios federais, né, de domínio da União, os trechos de rio de domínio da União. Então, o usuário tem que mandar os dados, pelo menos 2 anos, monitoramento de DBO e vazão. Se for um caso aí de lagoa, reservatório, alguma coisa assim que não tem abastecimento de água, não tem a captação de abastecimento de água, pode ser também incluído nessa resolução, mas tem que mandar dados de fósforo também. E levantamento de campo dos usos preponderantes, mais restritivos, né, que existem naquele trecho do rio. A ANA vai analisar se o lançamento do efluente da ET, se ele atende às características desses usos que existem aqui, mais restritivos, e ela adota uma classe transitória condicionada aos atendimentos critérios mínimos. Por quê? Se ela não fizer isso, e considerando que o enquadramento não foi aprovado ainda para aquele trecho do rio, e aí não sendo aprovado, vale classe 2, provavelmente aquela estação de esgoto ela nunca vai existir ali, porque ela não vai conseguir se adequar para lançar, não tem vazão de diluição para lançar, considerando os parâmetros da classe 2. Então, essa resolução ANA, ela cria uma classe transitória, condicionada ao atendimento de critérios mínimos. Que critérios mínimos são esses? Está no anexo da resolução, né? Em função aqui da população, né? E em função da eficiência, nível de cobertura. Então, é definido aqui, ó, quais são os critérios que são exigidos, né? Então, aqui, se o nível, grupo 1, baixo nível de cobertura, né, a população é pequena, até 5.000 habitantes, então é possível que a ANA analise, né? Claro que aí ela vai definir se é possível atender a outorga com eficiência de 60% ou 75% no caso do lançamento de ETs em ambientes lênticos. Então, é possível. À medida que a população aqui, o grupo, né, a população aqui vai aumentando, né, bem maior, né, e que exija aqui um nível de cobertura maior também, vai se aumentando também o critério mínimo de eficiência. Então, esses daqui são os critérios mínimos. Então, com isso, deixa eu voltar aqui, com isso, a ANA já resolveu, não todo o problema, uma parte do problema. Ela flexibilizou, né? E isso vale a nível nacional para rios de domínio da União. Cada estado pode, né, espelhar e criar a sua resolução estadual, né? Para aqueles rios que não têm enquadramento, cria-se agora uma classe transitória, né, que não vai ser a 2, né? Pode ser a 3, que possibilita você implantar a estação de tratamento de esgoto e lançar naquele trecho do rio
condicionada a que você não crie uma restrição para os outros usos que já existiam lá, né? E que são usos preponderantes, né? Então, condicionado a essa situação, a Ana, ela analisa e pode emitir a portaria de outorga para que aquela ET se instalar ali, obedecendo uma classe transitória que vai valer enquanto não for aprovado o enquadramento para aquele trecho do rio. Então, já abre uma grande possibilidade, porque a grande maioria dos rios, como vocês viram, eles continuam classe 2. O que está sendo enquadrado são os principais rios, né? Onde existe os grandes usuários, onde existe monitoramento. Então, a grande maioria dos córregos, ribeirões, não tem ainda enquadramento, permanece como classe 2. Então, essa apresentação que eu fiz aqui, deixa eu parar aqui de compartilhar para conversar. Temos várias perguntas aqui, Maria Helena. Tem, ótimo. Mas só para concluir. Então, aí deu para ver o grande problema que nós temos, nós que eu digo, né, o setor de saneamento, que tem para administrar, para conseguir alcançar a meta de enquadramento e para alcançar também a meta que a Ana definiu aí de 90%. E é um problema muito, muito sério, porque quem está acostumado aí, que é de órgão ambiental ou da companhia de saneamento, que roda aí pelo interior, está acostumado a ver regiões, né, ocupadas e que você não tem praticamente nenhum rio próximo, né? E se tem, são rios de pequeno porte, são córregos. E onde vai lançar o esgoto? Né? Aí, se a capacidade de diluição do rio, porque o rio dele tinha uma capacidade baixa de diluição, ainda tiver associada uma meta de enquadramento, né, que está além do possível, inviabiliza aí totalmente, né? Então, são duas situações críticas, né? Que a gente tem que parar para pensar. E é uma questão de amadurecimento, viu? Os comitês de bacia, eles são organismos aqui que ainda estão passando por um processo de amadurecimento. E muitas vezes é aprovado uma resolução, uma deliberação, sem se ter noção realmente do que vai vir adiante daquela decisão que foi tomada. E eu, na época que eu estava na CESAM, cheguei a viajar para o interior e submeter, né, ao comitê de bacia aí do norte do estado, do Espírito Santo, que a gente não ia conseguir implantar a ET, porque eles tinham colocado uma classe muito restritiva no enquadramento, e eles não estavam entendendo por que a gente não ia conseguir colocar a ET, e a gente teve que ir lá, que era alguma coisa que houve uma falha muito grande por parte do órgão gestor de recursos hídricos, que conduziu o enquadramento sem discutir e sem mostrar o que eles estavam aprovando e qual era depois as consequências dessa decisão. Então, é isso, gente. Tem muita coisa ainda para se discutir ainda. Obrigada. Gabi, tem som. A gente que agradece, maravilhosa a aula. Eu vou pedir primeiro, se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer uma foto rapidinho, eu agradeço. E por ordem de fala, aqui nas perguntas, a primeira pergunta que a gente, colaboração e pergunta que a gente recebeu, foi do professor Flávio Baroni. Pode ficar à vontade, professor. Boa noite. Na verdade, eu anotei umas 3 aqui, eu acho que coloquei só uma no chat, né? Deixa eu... Não, fica à vontade. Então, tá, vamos só nessa aqui por enquanto, para ter espaço para os demais também. Qual o critério para definir em quais trechos de um curso d'água, ao longo dos quilômetros de extensão dele, deve-se fazer o monitoramento para fins de enquadramento? Essa pergunta que eu fiz, né? E eu continuei, fiz um comentário, né?
Ah, não, fiz uma pergunta ainda. Seria apenas de acordo com os tipos de uso ao longo desse curso d'água? Aí o comentário que eu fiz aqui no nosso trecho aqui, é trecho urbano, nós fizemos em ponto mais a montante e ao longo do perímetro urbano, onde tinha aglomerado urbano, e também nos pontos de interseção desse curso d'água com outro. Foi o Outros critério que a gente afluentes. usou. Com o critério que a gente Sim. usou. Aí eu estou perguntando se foi um critério interessante para fins de enquadramento aqui. Tá. Então, isso é discutido dentro do comitê de bacia, né? O início do processo de enquadramento, inicialmente ele vai trabalhar com a rede que já existe. Então, ele levanta, junto ao órgão ambiental, né, que tem uma rede de monitoramento, ele levanta junto às companhias de saneamento, né, que também, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma rede de monitoramento, né, que o próprio licenciamento ambiental exige, né, que você monitore, né, a montante e a jusante, né, dos pontos de lançamento. A captação também, você tem que ter pontos de monitoramento. Então assim, é feito um levantamento do que já existe, né, de série histórica de monitoramento. É o primeiro aspecto, né? Depois disso, você vai definir o que é de interesse daquela comunidade. Ela tem interesse. Então, pode ter algum trecho do rio, uma cabeceira, alguma coisa assim, e que a comunidade tem interesse que entre no enquadramento. Então, depende muito. Que entre no enquadramento, mas não tem dado nenhum. Como é que você estabelece enquadramento numa região que você não tem informação nenhuma? Não tem como. Né? Não tem como se estabelecer. Porque você vai dizer assim, não, eu quero uma classe especial lá, mas você não faz nem ideia o que tem lá. Então, se você não faz ideia, como é que você vai definir o quanto que você tem que investir? Né? Porque o investimento ele parte do que está hoje, né? Para você alcançar a meta que você definiu ali. Então, é um pouquinho complicado quando você não tem dado nenhum, né? Existe um prazo, quando se inicia um processo de enquadramento, geralmente é contratado, porque nem o órgão ambiental tem técnico suficiente para isso, né? E o comitê muito menos, porque os membros do comitê trabalham em algum lugar. Eu trabalhava na CESAM, eu tenho que trabalhar para a CESAM, eu não posso trabalhar para o comitê. Então, é contratada uma equipe de consultores, né? Geralmente é assim, trabalha uma equipe de consultor e tem um prazo, então ele tem um ano, por exemplo, em que nesse ano ele vai apresentar uma proposta que ele vai desenvolver para chegar daqui a um ano e aprovar o enquadramento. Então, é um pouquinho complicado, porque você sabe que existe uma sazonalidade, né? Quando você monitora o rio, existe um critério sazonal, né? E a água do rio, ela muda, né? A época de chuva é uma coisa, a época de seca é outra. Então, assim, é um pouquinho complicado mas aí o comitê é soberano, né? De você incluir trechos de rio de interesse lá do comitê que você não tem dado nenhum. Porque aí você vai pegar o monitoramento, vai monitorar quanto tempo lá? Umas duas coletas? Então, as duas coletas pode ser tudo em tempo seco, pode ser tudo em tempo úmido. Então, você pode ter um resultado que realmente não reflete, entendeu? Mas, geralmente, é assim. Primeiro, se trabalha onde existe dado, justamente por causa desse problema, porque quando você não tem dado, e aí você acaba monitorando por um período curto, você está correndo um risco ali de criar um diagnóstico que não espelha bem o que está lá, né? Então, geralmente, você trabalha com onde existe informação. É uma grande coleta, assim, e todo mundo fornece os dados, né? Tanto a nível de órgão estadual como de companhia de saneamento, que é geralmente onde estão essas informações, né? Dado que o licenciamento, ele tem muito dado, mas é tudo papel, infelizmente. Até hoje, não sei como é que está em outros estados, mas, por exemplo, aqui não existe. Aí ia ser muito interessante se integrasse, porque toda a licença ambiental, de qualquer coisa que você instala e que tem lançamento, o empreendedor ele é obrigado a apresentar dados, né? Lá de 3 em 3 meses, ele tem que caminhar os dados para o órgão ambiental. Só que esses dados eles não entram em um sistema. Eles não são já referenciados, não tem nada. Então, eles ficam lá em papel. Então, é uma pena, porque tem tanta informação, mas a informação fica perdida lá em um monte de papelada que não entra, não é digitalizado, né? Então, assim, é complicado, viu? Não é muito fácil, não.
Respondido, professor? Maravilha. Eu vou passar a palavra para o Afonso, para a sua pergunta, Afonso. Boa noite. Eu sou da área do tratamento de água. E aí eu tive que aprender o que é tratamento de esgoto, porque nós estamos pegando água que, na verdade, é o esgoto. Então, nós estamos fazendo reuso de água. Nosso maior problema hoje, em termos de Brasil, de águas, as águas mudaram rapidamente de 2014 para cá. Mudaram de uma forma, assim, inimaginável. Nada é como era antes de 2014. Então, o que nós estamos enfrentando do norte ao sul, seja de Manaus ao Rio Grande a Porto Alegre ou vice-versa, o que se chama eutrofização. Eutrofização, ela é originária do tratamento do esgoto. O esgoto jogado no meio líquido. Você fala, não, aqui tem um rio pequeno, eu jogo o esgoto aqui, só que esse rio pequeno vai desaguar no maior, que vai desaguar no maior. Então, o maior problema que nós estamos tendo hoje é a eutrofização. A eutrofização é original do esgoto. Bom, qual é o problema da eutrofização? Porque antes nós tínhamos duas situações. A Mibegeosmin, que você tinha só gosto e odor na água, correto? Mas era considerado, sim, algas do bem, bentônicas. E isto hoje já está provado que não são mais assim. E outro são as cianotoxinas. As cianotoxinas. Então, nós estamos com esses dois problemas e nós não temos condições de fazer isso só nas estações de tratamento. Então, há que ter um trabalho em conjunto. Você citou bem, eu acompanhei o Guandu muito tempo, para que o Guandu desse certo. Eu cito o Guandu como exemplo. Foi a primeira atitude em conjunto. O que foi o sucesso do Guandu, da SEDAI e Guandu? Foi juntar academia, foi juntar governo, foi juntar o social, a sociedade no entorno do Guandu, e foi juntar o mercado, que financiou algumas ações. O mais difícil de completar, por incrível que pareça, foi a sociedade. Mas aí, com acordo com os líderes da região, que você sabe que eu estou falando, o negócio funcionou. Agora, era o maior problema hoje, porque você vem de São Paulo, do Rio Paraíba, e São Paulo joga esgoto lá para o Rio de Janeiro. Bom, isso é uma situação. Eu peguei uma outra, ano passado, no Rio de Janeiro, no Paraibuna, a água vinha do Rio das Pombas, a água estava água de rio eutrofizada. Veja bem, já deixou de ser só em lagos. Água do rio eutrofizada. Bom, vamos localizar o que é, de onde que é. Bom, resumindo, em Minas Gerais tem o Rio das Pombas, Rio Pombas, Rio Pombas. Esse rio foi feito um repovoamento de peixes, ok? Dentro de gaiolões. E esses peixes foram alimentados com rações. Ração. Ok? Chegou lá embaixo, no Rio de Janeiro, um problema para a estação de tratamento de água. Até a gente descobrir de onde veio, um período de tempo. Então, eu só vejo uma solução. A solução que eu vejo é se juntar academia, governo, sociedade civil e mercado. E trabalhando em conjunto, não é isolado, porque é só aí nós seguramos. Senão, vai ser muito complicado, porque a preocupação não é do esgoto, eu estou preocupado que nós não vamos tirar água. Esse é o problema. Afonso, esse problema também existiu, viu, aqui no interior, aqui do Espírito Santo, e é interessante que aqui nós temos o Bandes, né, que é um banco de desenvolvimento aqui do Espírito Santo que apoia atividade, financia investimentos, e aí tinha uma comunidade pesqueira, e era uma represa, onde a Cesan capta água para ter população, e tinha uma comunidade pesqueira, e o Bandes financiou a implantação ali de um processamento de pescado, ali na margem do rio. E ali
E eles intensificaram mesmo, criaram gaiolas e tal. E aí depois eu falei assim, não, mas tem que ter outorga, alguém lembrou. E aí, olha só, o investimento feito, o Band soltou o dinheiro, mas isso foi... É bom, porque é a questão de amadurecimento, olha só, do órgão mesmo, né? E aí, outorga. Aí o Band forçou que tinha que sair o licenciamento outorga, mas peraí, aqui tem uma captação de água. E aí a Cezanne ficou como vilã da situação, porque a Cezanne sentou e falou assim, não pode, porque eu tenho que abastecer a população, vocês vão criar aqui um viveiro de peixes dentro da represa e vai ter uma explosão aqui de nutrientes e de algas, e isso vai daqui a pouquinho, nós vamos ter que mudar a captação, vamos ter que procurar outro lugar para captar água. Então, assim, olha, é um órgão estadual, o Bandes aqui. Então, existe um processo de amadurecimento, e acho que a gente tem que discutir muito essas coisas, porque tanto o comitê de bacia, com os próprios órgãos, eles às vezes aprovam as coisas sem compreender bem a consequência daquilo que eles estão aprovando. É complicado mesmo, viu? E é nesse caso daí, infelizmente, eles não puderam fazer um empreendimento deles lá de processamento lá dos peixes, lá, procurar outro lugar, porque onde que a gente ia captar água para atender aquela população toda? Não tinha. Na região não existia outro lugar. Só tinha ali. Complicadíssimo. É meio complicado. Mas sabe o que é isso? É amadurecimento, porque a legislação toda a nível nacional de outros setores, hidrelétricos, é antiga. A ambiental, né, é recente demais, é muito recente, né? E você fala em comitê de bacia, ninguém sabe o que é. Você vai explicar como é que funciona o comitê de bacia, a pessoa acha que é um negócio assim que se criou assim meio futurista, que não tem finalidade nenhuma, que não tem utilidade nenhuma, as pessoas não compreendem. Então, assim, é um processo de amadurecimento, né? Que todos nós estamos passando, os órgãos estão passando, porque os órgãos também às vezes tomam decisões e que acabam criando para eles mesmos um problema, né? Então, assim, nós todos estamos amadurecendo. Eu vou... Posso passar para o próximo? Alexandre SP Souza, tá aí ainda? Você pode ficar à vontade com a sua pergunta. Fica à vontade. Era uma pergunta, não, mas também contendo um comentário. Sei que não é bem o foco da aula de hoje, né? Eu sou membro de comitê de bacia aqui no Rio Grande do Sul. Opa, bom. O Estado sofreu todas as consequências no ano passado, em 2024, e o perfil da gestão do Executivo do Estado, tanto a nível de Secretaria quanto de Departamento de Recursos Hídricos, é que no momento não cabe a implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos e muito menos a implantação das agências de bacia, sendo que o Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros lá nos anos 90, com a legislação estadual que antecede a 9433, e a gente vê um descaso gigantesco do governo, que os planos de bacia que estavam em andamento estão praticamente parados, e aqueles que já necessitavam de revisão sequer andaram. E na perspectiva do governo é que não tem necessidade de cobrança, que os planos de bacia, em tese, os que estão prontos estão ok, e banaliza até não dar mais essa questão. E a gente viu que se tivéssemos agências de bacia, se tivéssemos a cobrança implementada, talvez, eu acho que menos de 50% dos problemas que a gente ainda tem até hoje já tivessem sido resolvidos, né? Eu não sei como que isso se conformou no Espírito Santo também, essas implementações. Olha, assim, Alexandre, né? Assim, você tocou num assunto aí que é bem sensível, porque aqui também foi a mesma dificuldade, e existe aí uma questão política, porque quando você estabelece a cobrança pelo uso dos recursos hídricos,
aí você manda uma conta. Mas a maior conta vai ser do saneamento, né? A maior conta do saneamento. Mas tem uma conta, que é aí que entra a questão política, que vai para o agricultor. E o setor agrícola, né? As cooperativas, os grandes empreendimentos que trabalham com exportação e tudo, eles fazem lobby, naturalmente. Eles, inclusive, você tem a bancada rural, você vai aí, você vê, a nível estadual, não sei se municipal tem, mas a nível estadual tem, a nível nacional tem a bancada, que joga pesado, naturalmente. Eles não querem pagar nada, né? E aqui no Espírito Santo foi adiado várias vezes, porque se falava em cobrança, e o pessoal fala assim, não, mas nós é que produzimos aqui para vocês comerem aí, porque alimento é gerado aqui por nós, e que vocês vêm cobrar da gente, entendeu? Então, assim, e se criou, na verdade, se produziu tal do fake news, na cabeça dos agricultores, como se eles fossem ser depredados, entendeu? A cobrança fosse depredar eles lá, e não se deu nem tempo, nem chance de explicar para eles que o que eles iam pagar era muito pouco, entendeu? Assim, e muitos iam ficar ali, porque os usos eram insignificantes. Em caso de uso insignificante, não tem outorga, né? A outorga, ela é dispensa. Você não paga nada. Mas se criou, houve um interesse de se criar esse movimento político, né, que atrasou aí muitos anos, né? A cobrança começou agora, 2 anos atrás, acho que em 2024, 2023, começou aqui em duas bacias, né? Começou a se cobrar, mas isentando, né, uma boa parte do usuário agrícola, porque nenhum governador, porque governador tem que aprovar, para a cobrança se iniciar no Estado, tem que haver uma aprovação. Nenhum queria bancar essa decisão, porque entrar em choque com a bancada rural. Então, assim, a questão aí é um problema sério, porque se você não tem cobrança, aí o comitê de bacia cansa, porque a gente vai lá fazer reunião, a reunião parece reunião de condomínio aqui, que ninguém tem dinheiro. Aí todo mundo vai lá, chora os problemas, a poluição e a degradação, e vai lá colocar todos os problemas que estão acontecendo e volta para casa, né? Porque não tem dinheiro para fazer nada, não tem como contratar uma agência de bacia, não tem como investir em nada, porque não existe dinheiro. O que vai movimentar os comitês, que vai dar vida ao comitê, é no momento em que ele tiver, né, o recurso da cobrança e ele puder começar a contratar, inclusive financiar, como lá vamos ver o pessoal do Paraíba do Sul, financiar a construção do tratamento de esgoto. Sim. Com dinheiro, porque aí tem um volume bom, considerável, e aí ele passa a ser financiador, né? Até mesmo o agricultor, né, que tem que licenciar lá alguma coisa e ele não tem dinheiro, ele vai bater no comitê de bacia, olha que interessante. Sim, vai bater uma retaguarda para ele financiar lá e ele poder ter o licenciamento e ter a atividade dele. Então, assim, mas para isso acontecer, olha, tudo é amadurecimento. E, infelizmente, existem outros interesses, né? Até essa questão da atuação dos comitês mesmo, né? Hoje, eu acho que talvez 95% ou 98% dos comitês estejam sem o custeio de secretaria executiva. Então, os comitês permanecem funcionando porque as instituições que compõem as plenárias continuam se mantêm ativas e custeando as despesas de deslocamento e outras eventualidades. Senão, todos eles estariam fechados já. Não fariam reunião nenhuma. Mas é uma coisa que é até cansativa, ele desanima, porque o técnico vai para lá discutir problemas e não tem nada, e não há nada que aquele comitê possa fazer, entendeu? Porque ele não tem recurso, ele não pode contratar nada, né? O que vai trazer vida aí para o comitê e que, no futuro, com amadurecimento novamente, eles vão começar a ver que, na verdade, não foi
um prejuízo para ninguém, foi pelo contrário, se criou, é que nem o condomínio, a gente junta aqui, tem a taxa extra. Olha, se não tiver taxa extra, o prédio daqui a pouquinho começa a cair aos pedaços, porque não se investe nele, né? Então, é bom a taxa extra, porque tem um dinheirinho lá que dá para fazer uma pintura, fazer alguma coisa, mas isso aí só se vê depois, né? Com amadurecimento mesmo. Vai levar um tempo, mas essa questão aí que você colocou é uma questão muito séria e é uma questão, assim, principalmente naquelas bacias que tem uma presença forte do setor rural, né, o setor agrícola, né, tem tido uma dificuldade muito grande, né, porque eles exercem uma pressão muito grande para a cobrança não ser implementada. Então, aqui houve uma dificuldade muito grande também, começou agora a acontecer, mas isentando um grande grupo relacionado à agropecuária. Se há de fazer, né? Obrigada, Helena. Eu posso passar para a próxima? Por mim, pode. Liz, você está aí? Liz Alcântara? Estou sim. Você quer ler sua pergunta? Pode ficar à vontade, tá? Na verdade, foi um comentário, Helena. É porque você fala aí da dificuldade da implantação das ETs, né, ou a questão de prazo para licenciamento e tudo. Só que eu acredito que, assim, antes da gente chegar na ET, a gente tem um problema anterior, que é essa coleta do esgoto, né, que é uma dificuldade, falo que é mesmo um desafio, né, por N questões, a questão da coleta nas áreas de ocupação desordenada, nas vilas, né, a questão do relevo, e a gente tem muito essa dificuldade, né, quando eu sou de secretaria, órgão de licenciamento aqui no estado de Minas Gerais, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e a gente tem vivenciado muito esse problema, né, a questão estou num projeto da despoluição lá da Lagoa da Pampulha, e aí para a implementação, né, questão de instalação e implantação da rede, a questão, às vezes, da geometria que não ajuda e essa própria ocupação, muito na margem dos cursos d'água, né? Então, assim, quando estabelecem essa meta aí, assim, como que chegaram nesse estudo de definir uma meta, assim, para 2033, não é isso? 2033, exatamente. E, assim, a gente vê definindo meta para várias coisas e metas que não estão sendo cumpridas, né? Tem que, por exemplo, a gente tem meta lá do plano de gerenciamento, que era 2010, e até hoje tem município que não tem plano de gerenciamento de resíduos. Liz, isso que você colocou aqui, você tem toda a razão. Já está se falando mesmo que em 2033 não vai acontecer. Acho sabe, né? Tipo assim, não vai conseguir. Vai chegar em 2033, vai mais para frente. Porque, assim, é muito problema para chegar até lá e conseguir esse 90%. E a gente não está falando de enquadramento, estamos falando só da meta que a Ana definiu a nível nacional. É muito problema para ser resolvido. Eu coloquei 2 ali, você colocou mais um terceiro, porque a comunidade ela foi se instalando ao longo dos rios. O processo de ocupação no Brasil é assim, né? O povo chegava pelos rios e se instalava nas margens. Então, hoje a gente aqui tem um município chamado Santa Teresa, que as construções dentro da sede tá de costas, as casas todas dão costas para o rio, né? E jogam um caninho dentro do rio. Aí onde é que você vai colocar o cano, né, de coletor, o tronco coletor? Onde é que você vai colocar? Dentro do rio. Então, você vai ter que colocar dentro do rio, não tem outro jeito. E aí, como é que você faz, entendeu? Para fazer essa obra dentro do rio, que é uma área de preservação, né? Digamos, né?
Como é que você faz isso? Então, aqui passa pelas mesmas situações também. É muito problema, porque tudo foi ocupado. Aí, no caso, você falou da Lagoa da Pampulha, por exemplo. Aqui tem costão rochoso, né? Nós temos ilhas aqui em Vitória, né, que estão ocupadas, que se fosse hoje não ocuparia nenhuma, né? Legalmente, a legislação ambiental não permitiria, mas os moradores ocuparam essas ilhas, né, há anos atrás, muito antes da criação da legislação ambiental, e estão lá. E aí, só que a casa ela está no costão rochoso e a rua está aqui em cima. Como é que tira o esgoto da casa? Aí vai assim, não, você tem que criar aqui um poço de sucção, o morador tem que botar uma bomba, né, e recalcar o esgoto para a rede coletora. Aí o morador diz assim, vou deixar a fossa aqui, não vou gastar dinheiro com isso. E aí a ligação eles já não querem, né? Pois é, a ligação de esgoto é um outro problema. Hoje a CESAM, quando ela licita para construir rede coletora, ela licita junto com quem ganhar a licitação vai fazer a rede e vai fazer a ligação. Só ganha se fizer a ligação. Então, é o problema de quem ganhar a licitação. Ele se vira. Vai lá, faz reunião com a população, conversa com os moradores, entendeu? Ele vai ganhar, não é só por cano, porque isso é fácil. Vai colocando o cano da rua, mas ele vai ganhar por ligação efetuada também, né? Então, isso agora está sendo contratado de forma diferente, porque senão é um dinheiro gasto e não chega a esgoto nenhum na ET, né? Porque o morador fala assim, não, vou pagar agora a conta de esgoto? Não quero, deixa como está. Então, assim, olha, é muito problema. É a pessoa que não quer, porque ela não entende que é um benefício para ela, a família dela, ligar a rede, porque ela não quer pagar mais caro, né? É o cara que tem muito dinheiro, mora muito bem, porque essas ilhas aqui é o maior, né, onde estão as pessoas de maior poder aquisitivo, mas tem que recalcar o esgoto, porque construíram as mansões, os casarões a nível mais baixo, né, no costão rochoso, e aí tem que recalcar o esgoto para a rede, e aí eles não querem, é uma briga, entendeu? Então, quando não tem consciência ambiental em relação a isso. Então, é muito problema para resolver, não é fácil, não. É muito problema, você tem razão. No final, o enquadramento acho que se torna o menor deles. Pois é, mas ainda assim, mas aí que está o objetivo, assim, do que está sendo discutido. Quando te fizer um enquadramento, que é uma das coisas assim que a gente critica muito aqui, o órgão ele tem que abrir, ser transparente, né, para a comunidade e dizer assim, olha, vocês estão querendo que isso aqui seja classe 1, mas quem é que mora aqui? Aqui tem um pessoal que, sei lá, produz não sei o quê, que faz doce, né, que, sei lá, tem uma atividade aqui artesanal de produção de doce, de licor, de laticínio. Fala assim, tá bom, vai ser classe 1, mas você já pensou quanto que você vai investir para continuar fazendo o seu queijo, a sua manteiga, que você não vai poder lançar como se lançava, não. Isso não explicam, entendeu? E aí depois, ele mesmo cria lá, ele quer, e depois ele vai ter um problema para ele. Então, precisa conversar melhor essas coisas, né? Do que vai sendo decidido, né? É um processo de amadurecimento mesmo. Todo mundo quer o melhor, né? Todo mundo fala, vai para lá o comitê de bacia, quem participa? Tem o colega gaúcho que participa lá. Aí eu ia nas reuniões e ficava assistindo lá. Eu já nadei nesse rio, eu já nadei, eu já pesquei, eu ficava assistindo essas coisas lá. E todo mundo quer voltar a nadar e pescar, mas quanto custa isso? Né? Qual é o investimento necessário? E você vai ter que investir também, não pensa que você não vai investir, você vai ter que investir, porque o seu esgoto está lá também, né? Então, são coisas que precisa discutir melhor, junto aos comitês de bacia, junto aos órgãos. Não é fácil, não. Que bom que a gente está tendo essa iniciativa aqui, né? De ter essa conversa, esse bate-papo e... Nossa, muito bacana, muito legal. Ouvir mais, aprender e essa troca importante. Eu espero que a gente não dê continuidade, inclusive, Helena, né, nesse contexto, porque
sabemos que tem muita coisa para ser discutida. Sim. Eu vou passar para o próximo, é o Carlos Cavalcante. Carlos, você está aí? Boa noite, vocês me escutam? Boa noite. Boa noite. Professora Helena, primeiro, obrigado pela sua explicação, excelente aula. Obrigada. Falando do enquadramento, né? Tem a realidade, tem o sonho. Eu coloquei uma pergunta aqui. Onde que você é, Carlos? Eu sou de São Paulo, eu trabalho na Companhia Estadual de Saneamento. Ah, tá. Sabesp. Né? A Sabesp. Então, eu coloquei aqui uma pergunta provocativa, né? Porque às vezes a gente enquadra ali, tem o manancial, tem os rios, né? Os corpos d'água, tem a realidade hoje, né? Dos rios, a gente vive numa metrópole, né? Então todo mundo conhece a situação de São Paulo, e a gente tem sonhos, né? E hoje se fala muito em colocar sistemas avançados em ETs, né? Então, no caso que se apresentou lá, daquela situação daquela cidade, uma cidade pequena, mas é um retrato. Você tem uma ET que você está inviabilizado em implantar a ET por uma condição técnica, né? A condição técnica que impede a ET de ser colocada. Sim. Do outro lado, esse esgoto está sendo jogado in natura no rio, né? Porque as casas estão funcionando, os imóveis estão funcionando, os comércios estão funcionando, e esse esgoto está indo in natura para o rio. Então, se fica se discutindo anos, né? E o esgoto indo para o rio, e atrofiando as represas, né? Prejudicando nossos mananciais. Assim, então, às vezes, o excesso de preciosismo não permite que as ETs sejam instaladas, né? Então, por isso que eu coloquei a pergunta: você acredita que esse caminho de se pensar em tratamentos super caros, né, não ficam insustentáveis, né? E a gente deixa de fazer soluções que atenderiam, que ajudariam a gente a resolver o problema de melhorar o enquadramento dos nossos corpos d'água, nesse sentido. Então, quando você vê a Ana, né, vai respondendo você assim, para a gente conversar, né? Vamos. Quando você vê a Agência Nacional de Águas, ela publicar uma resolução em 2024, agora, né? Final do ano passado, ela publicou uma resolução flexibilizando, né? Foi específico para a estação de tratamento de esgoto, flexibilizando porque são poucos os rios que têm enquadramento, né? A maior parte não tem enquadramento, vai lá o 357, é tudo classe 2. Classe 2, gente, é um rio bom, viu? É um rio de boa qualidade, viu? Né? De muito boa qualidade. E aí você, para quer colocar uma ET ali, você vai ter uma dificuldade danada num rio que não tem enquadramento, que pode ser, de repente, um esgoto puro ali. Ele, se fosse monitorar, ele seria uma classe 4, entendeu? E você não consegue tratar o esgoto, como você falou, e quando se discute, continua indo para o rio, e aí tem um rio lá que é um valão de esgoto, mas, sob o ponto de vista legal, é classe 2, e a companhia de saneamento não consegue colocar uma estação de tratamento de esgoto porque não, entendeu? Não tem outorga. Aí vem a Ana, então eu acho que ela deu o exemplo, entendeu? Vem a Ana e cria essa resolução, criando uma classe transitória, porque o rio lá, no caso aí que nós estamos conversando, é um valão de esgoto. Então, ela diz assim, não, pô, é um valão de esgoto lá, e aí a ET não pode colocar aqui, porque não consegue vazão de diluição, mesmo com eficiência de 90%, 95%, não tem vazão de diluição para conseguir outorga, considerando classe 2 para vir no enquadramento, quando na verdade é um valão. Aí ela diz assim, não, deixa o usuário, aí vem a Sabesp encaminha os dados, olha, os dados que eu estou vendo aqui, a DBO, tudo isso aqui é classe 4, se tivesse uma classe 5, seria 5. Tem rio aqui que eu acho que não seria 4, é até pouco, né? E viabiliza a ET. Então, se a própria Ana está dando esse exemplo, que aí os estados, né, naturalmente, eles têm que começar a discutir isso. Se a própria Ana está flexibilizando, né, o estado ele tem que repensar também, né? Porque senão não vai acontecer. É o que nós estamos vendo. Não vai ter tratamento de esgoto, não tem rede coletora, porque não vai aprovar a outorga, porque
Não vai acontecer. Não vai acontecer a universalização, não vai acontecer. O enquadramento lá que você, né, aprovou, o comitê de base, não vai acontecer também. Então, tem que haver alguma flexibilização, porque senão não vai acontecer mesmo. A universalização precisa começar. É melhor ter 80%, claro que aqui, gente, é um exercício de imaginação, né? É melhor, no meu pensamento pessoal, é melhor ter 80% de remoção, né, de matéria, de carga orgânica, do que você ter zero. É o que a gente tem hoje, né? A gente cria barreiras e acaba não avançando. E a gente começa a discutir se 2033 realmente dá tempo, né? São Paulo assumiu o compromisso de adiantar, né, antecipar. Mas é um desafio gigantesco, né? Nós estamos numa metrópole aqui, e desafios enormes. É imenso. Então, assim, eu tive São Paulo esse ano, em julho, e aí eu fui do aeroporto, né, de Guarulhos, aí eu fui indo pela Marginal Tietê. Aí eu fiquei impressionada, acho que foi o horário que eu passei, porque na Marginal Tietê tem o lançamento das galerias de drenagem, que deveria ser somente drenagem pluvial. Aí você vê, porque é um volume imenso de água, você vê cachoeiras. Você vê cachoeiras de esgoto, praticamente, ao longo, cada saída de... Porque o Tietê, ele é canalizado, né? Ele é canalizado e tem saídas das galerias de drenagem que lançam lá no Tietê. E eles fazem aquela escada para poder amenizar, né, o impacto, né? E forma uma cachoeira mesmo. Então, assim, pena que eu fiquei tão uma coisa assim que eu não fotografei, devia ter fotografado. Então, o problema em São Paulo é imenso. Aqui já o problema São Paulo é muito maior. E tem que fazer alguma coisa, porque se não fizer, não sai. Ó, esse município aqui é o Ponto Belo, o município Ponto Belo, aqui no Espírito Santo. A sede continua sem tratamento de esgoto. Olha, já tem 6 anos que continua sendo lançado o esgoto bruto, porque não tem onde lançar o esgoto. O rio não tem capacidade e aí não se aprova, outorga e não vai acontecer. E a gente vai chegar aqui daqui a 10 anos e continua lá lançando esgoto. Quer dizer, a situação continua se permitindo lançar o esgoto bruto, né? Em detrimento de você colocar uma ET para começar a retirar esse esgoto, mas não é aprovado, entendeu? Então, vai continuar lançando esgoto bruto, infelizmente. Então, aí se adota, aí o órgão ambiental, vou falar até um pouco por São Paulo, às vezes exagera no pedido, né? Você faz um sistema super caro, se torna uma tarifa, às vezes, sustentável, o próprio sistema não se consegue se manter o sistema, e você acaba não permitindo que isso seja acessível para a população, né? Tem uma questão de custo aí. É que eles também não têm noção disso. Que quanto maior o tratamento, mais caro ele é, maior vai ser a tarifa. Também. A Sabesp atende aqui a 375 municípios, tem alguns municípios que não são operados pela Sabesp, e tem municípios que não têm a tarifa, que paguem o mínimo de saneamento. Então, assim, e tem a dificuldade para emplacar a tarifa. Então, assim, as pessoas não têm dinheiro para pagar as contas, né? Não põem porque não quer. A gente tem discussão também que a gente tem a grande massa da população não tem poder aquisitivo, né? Então, tem aí uma balança para ser feita. Pessoal, eu vou pedir se a gente pode passar a fala para a Maria Antônia, que tem 10 minutos apenas, e a última pergunta aqui registrada, eu queria que ela né, pudesse também. Maria, você está aí? Maria Antônia? Parece que ela escreveu que está dirigindo. Ah, tá. Não vi, peraí. Eu vou ler então, pode ser? Ou você prefere ler, Helena? Pode ler, pode ler. Tá. Obrigada pela aula, foi muito informativa e interessante. Dúvida: diante do não cumprimento das metas para o enquadramento dos rios, a classe deles é rebaixada ou o enquadramento está mais relacionado ao que se espera daquele corpo hídrico? Ou seja, existe a possibilidade de mudança de enquadramento diante da pior das condições do corpo hídrico? Isso também é avaliado pelos comitês de bacia? Bom, quando você cria um plano de enquadramento e é aprovado, na deliberação tem prazo.
de revisão, né? Porque aí você aprovou aquele plano de enquadramento, e aí é definido lá o prazo, ó, 5 anos. Então, antes de 5 anos não se faz nada. Então, com 5 anos, o comitê de bacia, seguindo o que ele mesmo aprovou, ele vai ter que sentar, quem for membro daqui a 5 anos, vai ter que sentar, analisar o que conseguiu avançar e repactuar as metas do enquadramento, vai repactuar, né? Então, isso vai acontecer em função do prazo que o próprio comitê definir, né? Assim, assim, vamos lá dizer assim, os comitês que vão passar primeiro por essa repactuação ainda vão acontecer. Então, também isso é o processo de amadurecimento. Então, quando eles sentarem daqui a 5 anos, vamos lá dizer aí, o Jucu já pode até sentar, né? Às vezes são criadas na lei e não acontece, né? Você define, daqui a 5 anos a gente senta para conversar de novo. E não vai. Mas, digamos, na hora que ele sentar para novamente reavaliar o enquadramento, aí vai ser um processo aí de amadurecimento, porque ele vai fazer um monitoramento para ver até onde chegamos. Aí eles vão sentar e falar assim, a meta intermediária já era para estar aqui, olha, não aconteceu nada. Aí vão descobrir os culpados. Quem é o culpado nessa história? Então, vai ser uma discussão. Aí vai assim, não é o esgoto não foi tirado. Aí chega a companhia de saúde e fala assim, mas eu queria colocar aqui, mas eu não pude. A conta tem que ser aí da agência reguladora, porque agência de gestão de recursos hídricos, porque não me aprovou. Então, isso vai ser uma discussão, entendeu? Não tem como, assim, como você falou, regredir a classe por causa disso, não. Está valendo. É lei, a liberação foi criada, foi publicada, está valendo. Agora, o que vai acontecer, se realmente eles seguirem o que foi aprovado, que nem sempre acontece, às vezes caduca a lei, e botou lá, a cada 5 anos vai ser feita uma revisão. Então, daqui a 5 anos, senta todo mundo de novo e vai dizer assim, continua valendo? Aquilo que a gente discutiu há 5 anos atrás? Vamos confirmar as metas? Então, para confirmar, a gente vai ver o que conseguiu até agora. Pô, mas conseguiu nada até agora, está no mesmo lugar, já era para ter removido 20%. Então, meu amigo, aquela meta daqui a 15 anos, que já passou 5, vai ter que rever, porque você não vai conseguir bater aquela meta daqui a 15 anos, porque você não conseguiu andar nada. Então, assim, isso vai acontecer na hora que o comitê se reunir, né, para discutir. E, legalmente, ele tem que se reunir para discutir. Enquanto ele não fizer isso, o que está decidido na deliberação e foi homologado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos está valendo, não pode mudar. Ninguém tem autorização para mudar, nenhum órgão tem autorização para mudar. Né? O órgão que dá o outorga, licenciamento, ele não pode mudar. Aquilo passou a ser lei. E vai valer enquanto o comitê não se reunir e discutir novamente. Eu vou só acrescentar aqui que o Gilmar também tinha feito uma pergunta antes de interromper, acabou que eu não li. Como faltam 6 minutinhos, acho que eu vou... Gilmar, daí, a Ferreira do Carmo. Mas aqueles que a gente não responder, a Gabi vai me passar depois, tá? Isso. Eu estou. E a gente aos pouquinhos vai respondendo, vontade, tá bom, gente? Fica à vontade, temos 5 minutos aí. É o seguinte, eu também trabalho com a Alice Liene Alcântara, que falou há pouco, em contagem, e nós temos aqui uma legislação que a gente consulta da deliberação normativa COPAN, são duas, de 1994 e 1997, de enquadramento de cursos d'água de 2 subbacias do São Francisco, que são Paraopeba e o das Velhas, só que é muito antigo. Eu quero saber se há alguma previsão de atualização mesmo, porque para a gente ver se há evolução de melhora de alguns trechos de cursos d'água, ou se essa classificação estanque vai ter que, talvez, aí ficar aí, não sei por quanto tempo, se há alguma previsão de atualização. Você está perguntando para quem? Para mim, não, né? Isso. Para mim? Mas assim, eu não tenho como responder isso para você, porque assim, eu tenho que olhar a lei, a deliberação. Eu tenho que ler a deliberação e ver o que está lá, né? O que foi combinado lá.
Já tem muito tempo isso que você está falando. 94 nós estamos em 2000. Uma de 94 e outra de 97. Eu acho que já caducou isso, entendeu? Tem que olhar lá, não teve mais nenhuma outra depois, porque essa deliberação Copan foi antes da Política Nacional de Recursos Hídricos, não existia os instrumentos, não existia outorga, não existia comitê de bacia, então isso tudo acho que já caducou, né? Não existia nada. Hoje não vale, o que vale é o que o comitê aprova, vai para o Conselho Estadual e o Conselho Estadual homologa. Né? Então, eles não fizeram nada disso, não organizaram o comitê não aprovou o enquadramento, não foi feito nada, porque o Copan, na verdade, São Paulo também, nacional, né? A legislação de recursos hídricos de São Paulo é anterior a 97, quando foi a política, né, nacional de recursos hídricos, né, foi aprovada. Então, assim, naquela época não tinha o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a figura de comitê de bacia, né, os instrumentos, né, de gestão, nada disso existia. Então, eu não sei se está valendo isso, porque hoje, né, o que está valendo é o que é aprovado pelo comitê e passa no Conselho Estadual. Eu acredito que não está valendo mais. Agora, me surpreende que não exista comitê de bacia. Pois é, exatamente. Isso tem um poder decisório para fins de observação dessa legislação para questão de análise de parâmetros, né, de lançamento em curso d'água. Não obstante, às vezes, o uso de ter outorga, ou ela está em caráter de avaliação ou renovação. Olha, tem que procurar direitinho, porque existe uma pressão muito grande a nível nacional, da ANA, sobre os órgãos gestores de recursos hídricos, de criação de comitê de bacia e de elaboração dos planos de bacia. Aqui, no Espírito Santo, aqui não existe nenhuma bacia sem comitê e sem plano de bacia, entendeu? O plano de bacia pode até não estar sendo cumprido, mas é obrigatório ter. Então, eu acredito que já existe, viu, Gilmar? Procura ver direitinho, porque é uma cobrança a nível nacional em cima dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. Então, eu acredito que já tenha um comitê de bacia, tem plano de bacia, deve ter enquadramento. Procura investigar um pouco mais, tá? Porque não acredito que não tenha, não. Deve ter. Tudo bem. Depois até você manda para a gente. A questão do enquadramento que eu não sei. Oi? Os comitês, se existem. Não sei a questão do enquadramento, se foi feita uma revisão. Então, pois é, mas o que ele falou foi uma deliberação do Copan, que foi em 94, onde não existia comitê de bacia, entendeu? Então, ela não está mais de acordo com a legislação atual. A legislação atual, ela obriga, se você pegar a resolução ANA, na minha apresentação, acho que é a 9, 2008, que define como que o processo de enquadramento tem que ser feito, ela estabelece, para o enquadramento ser válido, estabelece um encaminhamento, né, que tem que passar pelo comitê de bacia para ser válido, entendeu? Então, eu acredito que uma deliberação que foi criada muito antes de existir os comitês de bacia, hoje já não tem efeito legal nenhum. Eu acredito que já exista comitê de bacia nessa região que ele apontou, já deve existir. E se tem plano de bacia, tem enquadramento, tá? Se tem plano de bacia, tem enquadramento. Então, tem que averiguar isso direitinho. Tá? Mas eu não tenho como eu responder, porque eu teria que pesquisar melhor, né, o que aconteceu. Mas você pode olhar isso daí, que deve ter sim. Maravilha. 9 horas. É isso aí, são 9 em ponto. Em ponto time. Helena, muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, muito legal, viu? Gostei demais. Maravilha, teremos a turma 2, né, dia 29, já foi encerrado também as inscrições, e quem sabe futuramente a gente abre para mais um bate-papo de uma forma mais
né, aberta para que todos possam participar. Eu vou ressaltar que, por favor, quem ficou com dúvida e não foi respondida aqui, manda para o e-mail. Eu coloquei o e-mail aqui, vou colocar novamente. E é isso. A gente vai tentar responder o máximo possível, tá bom? Muito obrigada por todos. O certificado eu vou enviar para vocês o link a partir do final do mês, tá? Depois do dia 29. Tá. Tchauzinho. Tchau, boa noite a todos. Obrigada. Nada. Boa noite.